Olá, salve, salve! Dando início à aula de biologia. E o nosso assunto hoje é sobre o núcleo celular, ou seja, o núcleo das células, né? Então, aula de número 15, biologia 1. O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, dos organismos tanto unicelulares como multicelulares. O núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes e os diferencia dos procariontes, que são bactérias e cianobactérias, que não possuem o núcleo. As bactérias e cianobactérias não possuem a carioteca, tá? Então, o núcleo, o material genético fica disperso no citoplasma. Então, aqui a gente tem o núcleo e aqui também desenho esquemático do núcleo. As experiências de Balbiani, que é a merotomia. A função reguladora do núcleo foi evidenciada nos experimentos de merotomia realizados por Balbiani, no final do século XIX. A merotomia consiste na secção, ou seja, divisão ou corte, de uma célula viva para se estudarem as modificações que vão ocorrendo nos fragmentos. Trabalhando com amebas selecionadas, Balbiani verificou que a porção nucleada regenerava-se e sobrevivia, ao contrário da porção anucleada, que degenerava. Quando, porém, numa porção anucleada era enxertado um núcleo transplantado de uma outra ameba, aquela porção sobrevivia e reproduzia. A experiência demonstrou a importância do núcleo para a manutenção das atividades normais de uma célula. Então, aqui a gente tem uma ameba, lembrando que amebas são os protozoários, né, que já possuem o material genético envolto pela carioteca. Então, se cortou ao meio aqui, né, foi fragmentado, então aqui a gente tem uma parte com um núcleo e aqui um fragmento anucleado, ou seja, sem núcleo. E aí eles perceberam, então, nessa experiência, que a parte da ameba que continha o núcleo sobreviveu e a outra parte morreu. Mas se ele colocar um núcleo transplantado de uma outra ameba, ele vai perceber que essa célula sobrevive. Então, mostrando aí a importância do núcleo celular. Então, o ciclo celular, lembrando do ciclo, né, que as células, não é que elas nascem, né, quando uma célula se divide, dá origem a duas, e essas duas vão sofrer um processo de ciclo celular, ou seja, elas aparecem, daí elas crescem, se reproduzem e podem também morrer. Então, o ciclo celular corresponde aos processos que ocorrem na célula após seu surgimento, até o seu processo de divisão celular, o qual dará origem a duas células. Durante esse período, a célula passa por diversos processos, como crescimento celular, multiplicação de seu material genético e divisão celular. O tempo de duração do ciclo celular varia entre os diferentes tipos de células e é dividido em duas fases, que é a intérfase e a mitose. Então, as fases do ciclo celular. O ciclo celular é constituído por duas fases, que é a intérfase e a mitose. A intérfase é o tempo durante o qual a célula não está se dividindo, ela está se preparando para a divisão, que é a mitose. Então, durante um tempo, acreditava-se que nada acontecia na célula entre o surgimento da célula e sua divisão. No entanto, nessa fase, a célula encontra-se em intensa atividade metabólica, sendo observado também o seu crescimento. A intérfase é a fase mais longa do ciclo celular e divide-se em 3 etapas, que é G1, S e G2. Então, é a etapa G1. Toda essa parte aqui é a intérfase. Tá? Só nesse 1/4 de tempo aqui
é que ocorre a mitose com as suas fases prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. Então, no período G1. Então, por exemplo, se a célula acabou de se dividir, tá? Por mitose, uma se dividiu em duas. Aí ela vai crescendo, antes da divisão, antes da preparação final para a divisão, o material genético, ou seja, o DNA, se autoduplica, que é a fase S de síntese de DNA, depois a fase G2, que é a preparação para ela se dividir. Então, aqui mostra, né, uma célula em divisão. Função. O núcleo é como o cérebro da célula, pois é a partir dele que partem as decisões. É onde se localizam os cromossomos, compostos de moléculas de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e carrega toda a informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários. Cada região do DNA é composto por genes que codificam as informações para a síntese de proteínas, que ocorre nos ribossomos. De acordo com o gene codificado, será sintetizado um tipo de proteína, que será usada para fins específicos. Os componentes do núcleo. O núcleo contém nucleoplasma, que é uma substância onde fica mergulhado o material genético e as estruturas que são importantes para que desempenhem suas funções, como os nucléolos. E também a carioteca, ou seja, a membrana celular, que delimita o núcleo e envolve o material genético. Então, aqui a gente tem o núcleo, né, a carioteca, membrana nuclear, que está em azul, e o nucleolo, que está em vermelho. Isso aqui é o retículo endoplasmático rugoso, né, com seus ribossomos, onde ocorre, então, a síntese das proteínas. A carioteca é uma membrana que envolve o núcleo e é chamada de carioteca. Tem natureza semelhante às restantes membranas celulares, ou seja, uma dupla camada de lipídios e proteína. É a camada fosfolipídica. A membrana mais externa está ligada ao retículo endoplasmático e muitas vezes possui os ribossomos aderidos. Ao lado interno da membrana interior, há uma rede de proteínas, que são a lâmina nuclear, que ajudam na sustentação da carioteca e participam no processo da divisão celular, contribuindo para a fragmentação e reconstituição do núcleo. Existem poros na carioteca que são importantes para controlar a entrada e a saída de substâncias. Quando a gente for ver a mitose, vão perceber que o núcleo, ele se desfragmenta, ou melhor, ele se fragmenta, né, antes da divisão, porque os cromossomos que se duplicaram, a metade tem que ir para um lado da célula e a outra metade tem que ir para o outro lado da célula, para poder gerar duas células com o mesmo número de cromossomos. Então, a gente tem aqui a cromatina. A cromatina é o material genético, é o DNA que não está espiralizado. O DNA, na verdade, quando a célula for se dividir, ele se espiraliza, tá? E a cromatina está na forma desespiralizada. Então, ficou emaranhado, assim, parece um novelo de lã. Então, a cromatina, do grego cromatos, que é cor, é um conjunto de fios, cada um deles formado por uma longa molécula de DNA associada a moléculas de histonas, que é um tipo especial de proteína. E esses fios, então, são os cromossomos. Quando se observam núcleos corados ao microscópio óptico, nota-se que certas regiões da cromatina se coram mais intensamente do que outras. Os antigos citologistas, né, o estudo das células, já haviam observado esse fato e imaginado acertadamente que as regiões mais coradas correspondiam a porções dos cromossomos mais enrolados, ou seja, mais condensados
do que outras regiões. Então, para assinalar diferenças entre os dois tipos de cromatina, foi criado o termo heterocromatina, do grego héteros, que é diferente, que se refere à cromatina mais condensada ou mais densamente enrolada. Então, a gente percebe a heterocromatina. Aqui está o centrômero, né, onde as cromátides se unem, ou seja, os dois filamentos de DNA, e tem outra região de heterocromatina. E aqui a gente tem um cromossomo que vai se espiralizando à medida que vai se preparando para a divisão. O restante do material cromossômico de consistência mais frouxa foi denominado de eucromatina. Então, aqui a gente tem a dupla hélice do DNA, tem 2 nanômetros. Aqui a gente tem as histonas e o filamento de DNA, tá? Então, isso aqui é o cromossomo. Aqui ele já está mais enroladinho. Aqui mostra a cromatina desespiralizada, depois a cromatina condensada e o cromossomo condensado. Então, são diferentes níveis de DNA, de condensação, né, do DNA. Esse aqui seria 1, cadeia simples de DNA, o 2, filamento de cromatina, o 3, cromatina condensada, intérfase, com o centrômero, aqui está o centrômero, né, que liga as duas cromátides. 4, cromatina condensada em prófase, tá? Já é a primeira fase da mitose. E existe agora 2 cópias da molécula de DNA, aqui, cromossomo em metáfase. Esses nomes a gente vai ver e vamos ver o que são quando a gente entrar no assunto mitose. O conjunto dos cromossomos que constituem cada espécie é o cariótipo. Então, o cariótipo, o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Então, no ser humano, por exemplo, são 22 pares de cromossomos autossômicos. Então, do par número 1 até o 22, são os cromossomos que constituem genes que vão definir algum fenótipo, alguma característica no corpo. E o par de número 23, que é o par de cromossomos sexuais. Tá? No homem, a gente tem XY, e nas mulheres são 2 cromossomos X. Aqui mostrando novamente, então aqui tem o par 23, né, das mulheres, XX, e dos homens, XY. Então, os cromossomos do par número 1 até o 22 são os autossômicos e o par 23, os cromossomos sexuais. No núcleo ainda tem o suco celular, chamado de cariolinfa, nucleoplasma, hialoplasma nuclear ou suco nuclear. É uma massa incolor constituída principalmente de água, proteínas e outras substâncias, o que faz com que o nucleoplasma seja muito parecida com o hialoplasma. O hialoplasma é a região da célula, né, que é compreendida entre o núcleo e a membrana celular. Sua função é preencher o núcleo celular que contém os filamentos de cromatina e o nucleolo. O nucleolo, então, são corpos densos e arredondados, compostos de proteínas, com RNA e DNA associados. É nessa região do núcleo onde são fabricadas as moléculas de RNA ribossômico, que se associam a certas proteínas para formar as subunidades que compõem os ribossomos, que é o local onde ocorre daí a síntese de proteína. Essas subunidades ribossômicas ficam armazenadas no nucleolo e saem no momento da realização da síntese proteica. Saem para o citoplasma da célula. É no citoplasma que ocorre a síntese. Então, aqui mostrando uma microfotografia feita através de um microscópio eletrônico, o nucleolo, né, que é um corpo grande, denso, aqui mostrando novamente. Então, isso aqui a carioteca, nucleoplasma, a membrana interna, a cromatina desespiralizada, né? E a membrana externa com os poros para saída e entrada de substâncias.
E encerramos nossa aula por aqui. Obrigada.